Boa tarde, pessoal, tudo bem? Então, a gente está dando início a mais um Compartilhar da Mais XP. Hoje, eu e a Laura, a gente vai falar sobre uma temática bem interessante, que é a comunicação não violenta. Reforço para avisar aqui que, se por acaso tiver alguma falha de sinal, enfim, vocês nos avisem que a gente vai lidando aí com isso. Então, em primeiro lugar, né, da onde veio essa temática, porque da iniciativa da gente estar aqui falando sobre ela hoje. Então, dentro do núcleo de gestão, a gente tem várias equipes, né? E uma iniciativa da Luísa, nossa supervisora, foi interagir a galera das diferentes equipes para estar dando treinamentos dentro do núcleo mesmo sobre diferentes temáticas que a gente teria interesse. Então, a Laura é da melhoria contínua, eu, Ladine, sou da gestão de pessoas, e a gente se uniu para falar sobre comunicação não violenta. E aí a gente deu treinamento, a gente teve um feedback muito legal, e as meninas incentivaram muito a gente a trazer essa temática aqui para o Lab como um todo, pela importância mesmo da comunicação, né? E bom, eu não sei se todo mundo já ouviu falar dessa técnica, porque é uma técnica, comunicação não violenta. Mas, se não ouviu, tá tudo certo, porque a gente vai alinhar aqui a mesma página de informações, enfim, de conhecimento sobre isso. Importante dizer que eu e a Laura não estamos aqui como experts, muito longe disso, a gente está aqui como aprendizes também e empolgadas em compartilhar um pouquinho do que a gente estudou. Então, dúvidas, ponderações, coisas que vocês tiverem para agregar também é muito bem-vindo. E bom, quando a gente fala de comunicação, por que falar de comunicação? Por que estudar a comunicação? Por que tentar evoluir e aprimorar a comunicação? Porque a nossa vida ela é rodeada de relações, certo? Relações pessoais, relações profissionais, muitas relações. Mesmo você trabalhando, às vezes, de forma mais ligado à tecnologia, ou mesmo estou ali o dia inteiro fazendo código, não estou tanto em contato com outras pessoas, em algum momento você vai se relacionar, né? A nossa vida é premiada por relações. E para que a nossa vida, então, seja mais feliz, digamos assim, é interessante cuidar dessas relações. E como que a gente cuida delas? Com a comunicação. Então, a comunicação é a chave do se relacionar, né? Então, por isso, aí a importância da temática e vamos descobrir, então, o que é a comunicação não violenta e como utilizar ela para enriquecer nossas relações, enriquecer nossa vida automaticamente. E, mais um adendo, essa técnica específica, ela é muito utilizada para resolução de conflitos. Mas você não precisa utilizar ela só para resolver um problema quando ele surge. A ideia é justamente tu ter insumos para evitar que alguns problemas aconteçam na comunicação, enfim. Então, bora lá. Aqui eu trouxe essa frase porque, para mim, ela é muito simples, mas, ao mesmo tempo, ela carrega algo muito importante, que diz o seguinte, né? Entre o que eu penso, o que eu quero dizer, o que de fato eu digo, e o que você ouve, o que você quer ouvir, o que você acha que você entendeu, existe um abismo. Então, o que é esse abismo? É justamente esse momento em que acontece o BO, acontece a falha de comunicação, acontece o problema e gera um conflito na relação. Porque eu pensei uma coisa, eu falei outra, você acha que entendeu uma, enfim, aquela treta toda, né? Então, por isso a gente está olhando para isso. E aí, alinhamento de expectativas e um pouquinho do que a gente vai ver nesse treinamento. Primeiro, a gente vai dar uma quebrada aí no gelo. Depois a gente vai, então, trazer um pouquinho, um geral, para quem nunca ouviu falar de CNV, o que é a CNV. E aí a gente entra depois nos 4 princípios, que é o passo a passo ali, a técnica de como está utilizando a CNV na ação. E junto disso a gente vai propor uma dinâmica. Mas calma, dinâmica, falou dinâmica, ai meu Deus. Não, a dinâmica vai ser, você pode participar ou não, e ela é individual, beleza? Então, não precisa exatamente compartilhar aqui com todo mundo, mas também se você em algum momento quiser trazer um exemplo, vai ser muito legal ter a participação de vocês. E aí, no final, a gente vai apresentar alguns materiais para quem quiser ir mergulhar mais nesse assunto, nessa temática.
Então tá, gente, vamos começar se aquecendo um pouquinho. A gente trouxe um quebra-gelo rápido. Então a gente gostaria muito que vocês imaginassem a seguinte situação. Vocês estão muito cansados depois de um dia que foi muito estressante, muito cansativo, faculdade, P1, P2, os exames finais, enfim, ou trabalho mesmo, só pepino para resolver. E aí tu chega em casa e a primeira coisa que a pessoa que mora contigo, quando ela te vê, ela fala. Pode passar, Ladinho. Eu não aguento mais dizer que não é para deixar a toalha molhada em cima da cama, eu tô de saco cheio. Então, a gente agora gostaria que vocês botassem no chat aí o que vocês responderiam. Qual das letrinhas vocês hoje responderiam? Vocês falariam que eu tive um dia péssimo e você falando isso só tá piorando ele, então também fico muito frustrado. Ou então vocês falariam, nossa, pra que tanto escândalo? É só uma toalha, fica tranquilo aí, fica frio, vou recolher a toalha e a gente resolve isso. Ou então, nunca nada que eu faço tá bom pra ti, tu sempre reclama de alguma coisa, tu vai reclamar de tudo, eu não aguento mais. Ou então, vocês falam que vocês vão pro banheiro e que vocês, ou pro quarto de vocês, que vocês depois conversam com a pessoa, porque naquele momento não tá dando para conversar com ela. E aí, se vocês quiserem mandar no chat, assim, pra gente ir sentindo o que vocês falariam. Letra A, B ou C. Legal. Uhum, A. Ai, gente, adorei. Temos muitos As, muitos Ds também. Muitos Bs. Boa. Então, obrigada aí a todo mundo que tá mandando. Se tu quiser passar, Ladine, para as pessoas verem qual é a resposta. Então, a gente recomenda, né, que o primeiro passo, assim, para quem não conhece a comunicação não violenta e não sabe aí quais são os princípios ainda, que você peça aí para se retirar, para ir no banheiro, para ir no quarto, dar uma respirada funda, assim, pensar e te traz a possibilidade a nossa primeira reação, geralmente, né, a nossa primeira ação, a nossa primeira atitude, quando a gente se depara com uma frase dessa, é reagir, é responder, é tentar se defender. E a SNV te traz muito para o sentido de tentar dar um tempo, de tentar refletir mais sobre a situação e não reacionar, sabe? A gente também não imagina que todo mundo aqui vai sair expert aplicando CNV em tudo. Então, essa é a nossa primeira dica aí, que se você não lembrar dos passos, se você não conseguir voltar para o que a gente vai passar aqui hoje, que pelo menos a tua primeira reação seja não reagir e pedir um tempo, pedir um 10 aí para respirar. Beleza? Pode passar, Ladine. Então, para começo de conversa, a gente trouxe aqui alguns conceitos para deixar todo mundo na mesma página em relação ao que é a CNV, da onde que surgiu e tudo mais. Então, a CNV ela foi desenvolvida principalmente por um psicólogo norte-americano chamado Marshall Rosenberg. Então, ela ensina a gente a compreender o que a gente sente e o que a gente precisa e conseguir falar isso de uma forma que não machuque a outra pessoa. E, além disso, a gente conseguir ouvir a necessidade de uma outra pessoa sem a gente se ofender. É uma prática, então, de pesquisa contínua, e aí que tem um objetivo de a gente conseguir ter uma comunicação mais empática, mais eficiente e apoiando as nossas relações interpessoais. E também é a partir da CNV que a gente consegue ter melhores diálogos, pautados principalmente nas necessidades e tendo mais clareza sobre o que a gente sente e o que a gente precisa para a gente conseguir se comunicar de uma forma mais eficiente, mais empática. E essa comunicação, né, essa técnica, ela pode ser aplicada em vários níveis, então, tanto profissionais quanto pessoais. E a gente vai trazer ao longo da apresentação justamente exemplos da vida profissional e da vida pessoal para a gente conseguir deixar mais claro e mais lúcido para todo mundo.
Então, a gente também trouxe essa frase do senhorzinho Marshall Rosenberg, que diz que toda violência é uma manifestação trágica de uma necessidade não atendida. E aí é muito no sentido de que toda necessidade, né, ela vem de uma emoção. Então a gente vai falar muito sobre a gente entender nossas emoções, conseguir saber o que a gente está sentindo e a partir disso que necessidade que está atrelada àquela emoção e conseguir expressar aquilo de uma forma muito empática, com muita compaixão também para o outro. E então, só um adendo, a gente agora vai falar então os 4 princípios da CNV e eu passo a palavra para a Ladine. Então, gente, a gente vai entrar mais de forma profunda nos 4 princípios, mas de forma geral. Em primeiro lugar, a gente tem o princípio da observação. Então, é sobre você observar sem avaliar, sem emitir um julgamento. Depois, a gente tem o segundo princípio, que é o das emoções, que é para você identificar o que você está sentindo e expressar o que você está sentindo, qualquer emoção que está presente. Depois a gente tem o princípio da necessidade, que é você conseguir reconhecer o que você está desejando, o que você está necessitando em relação àquela situação que aconteceu. E, por fim, o quarto princípio é o do pedido. Fazer um pedido, né? Não ter medo de expressar o que você realmente deseja. Então tá, então bora lá, vamos começar aí. O primeiro princípio da observação. E ele diz, então, que a gente tem que observar sem avaliar. Então, observar sem fazer um julgamento. Então, a gente tem que separar o que é observação do que é uma avaliação. Então, quando a gente combina, quando a gente junta, né, observação com avaliação, as pessoas muitas vezes tendem a receber aquilo como uma crítica. E a partir desse momento, tu acaba criando uma barreira com ela na comunicação, né? A primeira barreira que tu tem. Então, por exemplo, no exemplo da toalha, né? Quando a pessoa chega de uma forma muito agressiva, muito violenta de se comunicar, a primeira coisa que tu vai fazer é tipo assim, não, a culpa não é minha, ou tentar se justificar, né, também. Então, o objetivo é que a gente consiga trazer uma observação sem uma avaliação, sem um julgamento, para que a outra pessoa consiga receber aquilo de uma forma mais clara e mais honesta. E aí as observações, elas devem ser feitas de um modo muito específico, muito pontual, sem generalizar e levar em consideração todo o contexto. E aí vamos para os exemplos. Então, o exemplo número 1 é da Ritinha. E aí, a opção mais, assim, violenta, talvez, podemos dizer assim, de se comunicar seria: a Ritinha, ela sempre atrasa as entregas, ela nunca consegue entregar dentro do prazo combinado. A gente pode perceber que a palavra sempre, a palavra nunca, elas carregam aí uma generalização, né? E a ideia é que a gente consiga deixar muito focado no fato presente. Então, é a terceira vez que a Ritinha traz as entregas dela, não é sempre. Então, a nossa sugestão é que seja substituído por é a terceira vez que a Ritinha traz as entregas dela. E aí, o outro exemplo é do Zequinha, e diz que ele é um péssimo jogador de futebol. E aí, a outra opção, a opção ideal, seria trazer para aquele momento específico, para aquele contexto específico, sem generalizar, e falar que o Zequinha, na verdade, ele não marcou nenhum gol em 20 partidas. Então, a gente pode perceber que as segundas opções, elas fazem mais observações e menos avaliações sobre a pessoa. E aí, agora, a gente vai começar a parte divertida, que é da dinâmica. Então, como que vai funcionar? A Ladine vai mandar aqui no chat para vocês o link de uma apresentação. E quem quiser pode fazer uma cópia. A gente recomenda, né, que façam uma cópia dessa apresentação. E essa apresentação, ela está dividida em 4 partes, ou seja, 4 princípios. Então, a gente vai passar um princípio, daí a gente vai fazer uma dinâmica, né, um exercício daquele princípio, do segundo, e assim por diante. Então, vai ser em partes. E, então, é isso. Eu vou explicar melhor como vai funcionar, assim. E qualquer dúvida, vocês levantem a mão aí que a gente explica de novo, beleza? Mas a ideia, então, nesse primeiro momento, a gente quer que vocês relembrem um momento em que vocês estiveram diante de uma situação que foi frustrante, desagradável,
preferencialmente num relacionamento profissional de vocês. E aí, depois que vocês pensarem nessa situação, se vocês não conseguirem pensar em nenhuma situação profissional, né, podem usar da vida pessoal de vocês. E a gente vai pedir para vocês escreverem o que aconteceu, que gerou aquele desconforto em vocês, mas sem emitir nenhum julgamento, sem emitir nenhuma avaliação, somente aí apresentando os fatos da forma mais descritiva que vocês conseguirem, sem generalizar, beleza? E vocês podem fazer tanto na cópia da apresentação, que a gente sempre deixou um slide lá para isso. Quem aí quiser fazer no papel e na caneta, que é mais adepto, pode fazer também. É para vocês, então sintam-se muito à vontade. E aí, eu só vou concluir, tá, Ladinho? E aí a gente vai trazer um exemplo para vocês também, para ficar mais fácil. Eu só ia comentar, pessoal, ali quando vocês abrirem o documento do slide 7, tem um espaço para vocês escreverem, né? Então, façam a cópia do documento e aí ali no slide 7 tem um espacinho para vocês escreverem. Tem um pouquinho de spoiler aí, mas acompanhe a gente, a apresentação aqui, que vocês vão entendendo cada princípio de uma vez. Show. E aí, então, a gente vai construindo junto com vocês um exemplo. E aí, o nosso exemplo vai ser a Ritinha. Daí, se tu puder passar. Obrigada. Então, muito naquele contexto do exemplo da Ritinha, que ela atrasou os relatórios, a gente vai fazer uma observação daquela situação. Então, tentando comunicar para a Ritinha, né, aquilo. Então, eu observei que você não conseguiu entregar o relatório dentro do prazo combinado. Então, não temos aqui nenhuma avaliação, somente uma observação do que aconteceu. E aí, a gente vai dar uns 2 minutinhos daí para vocês escreverem. Beleza? Qualquer dúvida, podem abrir o microfone que a gente dá um help. Bora lá, então, pessoal, para o segundo princípio. Espero que todo mundo aí tenha conseguido buscar na memória uma situação para trabalhar, para aproveitar e trabalhar. Então, entrando agora no segundo princípio, ele fala sobre a gente identificar e expressar o que a gente está sentindo, qual que é a emoção presente naquele conflito, naquela situação que aconteceu, certo? Então, o nosso repertório de palavras em geral, né, para rotular as outras pessoas, costuma ser muito maior do que o nosso vocabulário para conseguir descrever claramente os nossos estados emocionais. O que a gente está sentindo, o que a gente está, né, qual que é a emoção presente. Porque, em geral, a gente é muito ensinado a estar voltado para os outros, ao invés de estar voltado para si, ao invés de ter contato consigo mesmo, né, com esse interior.
Então, a gente é ensinado e a gente aprende a imaginar sempre, né? O que, que os outros acham que é certo eu dizer, o que, que os outros acham que é certo eu fazer, ao invés de focar no que eu, de fato, estou sentindo, no que eu gostaria. E dentro da CNV, é muito interessante e contribui muito a gente conseguir revelar e expressar a nossa vulnerabilidade. Então, quando a gente fala do que a gente está sentindo de fato, quando a gente consegue traduzir numa emoção, esse local, né, esse lugar de falar sobre os sentimentos é um lugar de vulnerabilidade. Eu me sinto vulnerável a expressar como que eu estou me sentindo, e eu também sinto medo de como o outro vai me ver nesse local de vulnerabilidade, ou o que ele vai fazer com isso também, né? Existe esse medo do que o outro vai fazer comigo estando numa posição vulnerável. Só que justamente mostrar essa vulnerabilidade, ela pode ajudar a resolver esses conflitos, até mesmo no local de trabalho. Então, indo para os exemplos, a gente tem aqui o primeiro exemplo, né? Ah, acho que você não gosta de mim. Sendo que o pedido, né, aplicando a CNV, seria você expressar o que você está sentindo de fato. Então, no fundo, não é que você não acha que a pessoa gosta de você ou não, né? Como é que você vai ter certeza sobre isso? Isso é um julgamento, uma avaliação com base num pensamento. Sendo que o que você está sentindo de fato é: estou triste porque você está indo embora. Então, tem um acontecimento e tem uma emoção, tem um sentimento ali. E você está assumindo isso, você está expressando isso. E o segundo exemplo, ele também diz algo muito nesse sentido, né? Que seria: ah, quando você não me cumprimenta, eu me sinto ignorado. Sendo que, quando você está dizendo assim, que você está se sentindo ignorado, você está passando essa responsabilidade para outra pessoa, de certa forma. Você está dizendo que o outro está te ignorando e não assumindo como que você se sente com esse acontecimento. Então, uma forma melhor de você expressar isso seria: quando você não me cumprimenta, me sinto infeliz, me sinto triste, enfim. Então, esse segundo princípio, ele pede muito para a gente assumir a responsabilidade pelo que a gente está sentindo na situação, no conflito em si. E conseguir expressar isso. Mas, claro que não é do dia para a noite que a gente vai tendo contato, né, com esses sentimentos e emoções. Então, a gente quis trazer aqui também um vocabulário de sentimentos para ajudar, assim, né? Quantas vezes eu sempre penso assim numa situação que às vezes no dia a dia, né, a gente tem um costume de às vezes, por exemplo, alguém chegar e perguntar: ah, oi, tudo bem? Como você tá? E a gente sempre responde, né? Ah, tudo bem, tô bem. A gente nunca para, ou nunca, não vou generalizar, né? Mas é difícil a gente parar e refletir sobre como a gente realmente está se sentindo, ou mesmo se sentir à vontade para compartilhar como a gente está se sentindo. Porque somos habituados a, não, tá tudo bem, tá tudo certo. Sendo que você poderia até criar uma conexão maior com a pessoa no momento que você de fato expressar: nossa, hoje eu estou me sentindo aborrecido. Hoje eu estou me sentindo revigorada. Enfim. Então, esse vocabulário de sentimentos a gente colocou no, no link ali onde tem a dinâmica também, para vocês estarem acessando. E aí vamos para a dinâmica, para a continuação da dinâmica, então. Vocês pegam o mesmo exemplo que vocês pensaram inicialmente, para agora identificar qual era o sentimento, qual era a emoção que vocês sentiram nessa situação. Então, seguindo aqui o exemplo da Ritinha, né? A gente falou. A pessoa falou, né? Ah, eu observei que você não conseguiu entregar o relatório dentro do prazo combinado. Isso me fez sentir preocupado e apreensivo. Então, paramos por aqui. 2 minutos para vocês pensarem como que vocês se sentiram nessa situação aí que vocês escolheram para trabalhar.
Quem puder aí dar um joinha quando for terminando pra gente ir sentindo também vocês. Muito bem. Espero que todo mundo tenha conseguido ver qual que era a sua necessidade, qual era o seu sentimento naquela situação. E agora a gente vai para a próxima, então, que é a gente reconhecer o que a gente necessita. Então, dar esse passo além para conseguir reconhecer qual que é a necessidade que estava atrelada àquele sentimento. Então, a gente coloca que toda emoção está conectada fortemente com a necessidade. Então, em geral, a gente tem muita dificuldade em reconhecer qual que é a raiz do nosso sentimento e, consequentemente, nossas necessidades, muito naquilo que a Ladine falou, né? Porque nos falta vocabulário para conseguir entender o que a gente sente, e aí, consequentemente, a gente não consegue expressar esse sentimento, e aí as nossas necessidades também saem meio bagunçadas. Então, vira uma bola de neve. E aí, as pessoas, elas tendem a ouvir como críticas e se autodefender e se contra-atacar. Então, quanto mais a gente conseguir se conectar com a pessoa, falando pelos nossos sentimentos e as nossas necessidades, mais vai ser fácil para outra pessoa receber aquilo de uma forma mais compassiva. Então, pensando no exemplo da toalha, né? Se a pessoa tivesse se comunicado de uma forma mais não violenta, então ter falado do sentimento dela, ter falado da necessidade dela, teria sido muito mais fácil a gente se conectar com ela e talvez não optar pela letra A, ou letra B, ou letra C, né? Talvez a letra D seria uma opção ali, ou talvez até uma outra opção surgiria. Então, se a pessoa tivesse falado, por exemplo, quando você deixa a toalha em cima da mesa, em cima da cama, perdão, eu me sinto triste porque eu gostaria que o quarto ficasse arrumado, por exemplo. Então, é muito importante a gente fazer essa boa conexão entre o que a gente sente e as nossas necessidades para que a outra pessoa ela consiga receber aquilo com mais compaixão. E aí a gente trouxe aí mais alguns exemplos. Então, a gente tem o exemplo de que algo que me aborrece muito é quando erros de ortografia aparecem em nossos posts. E aí a gente não consegue entender qual que é a necessidade atrás daquele sentimento de aborrecimento da pessoa. Então, o ideal seria que eu me sinto realmente aborrecida quando o erro de ortografia aparece em nossos posts, porque eu quero que o Lab projete uma imagem profissional. Então fica muito mais claro, fica muito mais fácil de a gente conseguir se conectar e entender aquele sentimento da pessoa quando ela traz a necessidade dela. E a outra opção, né, o outro exemplo seria: me sinto frustrada quando você chega atrasado. E aí fica muito difícil também a gente entender qual a necessidade que está atrelada àquele sentimento de frustração. E aí, se a pessoa, por exemplo, falasse, me sinto frustrada quando você chega atrasado, porque eu esperava que a gente conseguisse poltrona na primeira fileira, fica muito mais fácil a gente entender aquele sentimento de frustração da pessoa. Espero que os exemplos tenham ajudado a ficar mais claro. A gente trouxe uma lista de necessidades para ajudar vocês também. Tá na apresentação. Então, tem várias necessidades aí que a gente pegou do livro. Beleza? E aí, a dinâmica. Então, dando continuidade à nossa comunicação, ao nosso exemplo, a gente gostaria então que vocês refletissem e identificassem qual que era a necessidade de vocês naquele momento, naquela situação, atrelada àquele sentimento que gerou. Então, o que vocês queriam, o que vocês desejavam, o que vocês necessitavam, precisavam, que não foi atendido. E aí, continuando com o exemplo da Ritinha, a nossa observação, então, eu observei que você não conseguiu entregar o relatório dentro do prazo combinado, e isso me fez sentir preocupado e apreensivo, porque era importante para mim que a gente cumprisse os prazos para que os nossos colegas confiassem em nós. Então, aí a gente deixou mais explícito qual que era a nossa necessidade, atrelada ao sentimento de estar preocupado e estar apreensivo. Mais 2 minutos. Gente, tá bom 2 minutos? Vocês precisam de mais ou tá ok? Tá. Beleza. Então tá. Voltamos então
1h38. E às vezes vai ser difícil, né, conseguir identificar justamente a nossa necessidade. Dependendo da situação, é uma reflexão aí, às vezes, que vai demorar, né? Não vai ser em 2 minutos, enfim. Mas é uma questão de treino mesmo, né? A gente vai se aprimorando. Então, pessoal, vamos agora para o nosso quarto e último princípio, que é o de fazer um pedido. Por que esse princípio, né? No momento que você fizer um pedido, você vai estar possibilitando que sejam tomadas atitudes para que sejam satisfeitas as suas necessidades. E aqui, durante todo o treinamento, a gente está falando muito em relação a nós, né? Então, o que eu observei, o que eu senti, o que eu necessitava, o que eu estou pedindo, mas também a gente usa a CNV para identificar o que o outro está sentindo, o que o outro está necessitando, qual que é o pedido do outro. E o livro que a gente utilizou para construir todo esse treinamento de CNV, ele traz inicialmente, então, os 4 princípios mais voltados para você, né, identificar com você mesmo, e depois você conseguir fazer isso com as outras pessoas também. E, de forma mais inicial, a gente trouxe a parte voltada para nós, porque primeiro a gente tem que conseguir fazer com a gente, né, para conseguir fazer com o outro. A gente só consegue dar aquilo que a gente já tem de alguma forma. Então, continuando aqui, né, muitas vezes a gente deixa de pedir o que a gente realmente quer. A gente acaba usando uma linguagem vaga e confusa para dizer como a gente quer que as pessoas sejam, ou o que elas expressam, né, o que a gente quer que elas façam. E a gente acaba não especificando uma atitude concreta que elas possam tomar para alcançar aquilo que a gente está desejando. Então, ao invés da gente declarar o que a gente não está pedindo, a CNV diz para a gente usar a linguagem positiva de ação para declarar de fato o que a gente está pedindo, o que de fato a gente quer. E o que é essa linguagem positiva de ação? Exemplos. A pessoa, né, a mulher chega para o marido e diz: olha, eu gostaria que você não trabalhasse tanto. O que ela está fazendo nesse exemplo? Ela está dizendo o que ela não quer? Ela não está falando sobre o que ela quer, ela está só dizendo o que ela não quer. Então, uma melhor fala seria a pessoa expressar, né? Olha, eu gostaria que você passasse um tempo comigo, pelo menos 2 noites na semana. Ela está sendo específica, ela está falando sobre o que ela deseja e ela está fazendo um pedido. Esse pedido, ele pode ser negado? Ele pode ser negado. Mas ela está fazendo a parte dela, que é expressar e pedir o que ela deseja. O segundo exemplo seria, né? Eu gostaria que você fosse sincero comigo a respeito da reunião de ontem. A pessoa está ali expressando, né, algo de forma meio incompleta ainda, não fica muito claro o que ela realmente quer. Então, o melhor jeito de dizer seria: olha, eu quero que você me diga como que você se sente a respeito do que eu fiz e o que você gostaria que eu tivesse feito de modo diferente. Então, trazendo aqui um pedido de forma mais específica, né, mais detalhada. E bom, vamos então para a última parte aí da dinâmica. Vocês peguem novamente aí esse exemplo que vocês estão construindo ao longo do compartilhar,
para pensar aí qual pedido vocês poderiam fazer, né? E aí a gente vai ter a formulação de uma frase completa, escrevendo então o que você observou, qual que foi o acontecimento, o que você sentiu, qual era o desejo, então, que você gostaria de pedir, a fim de tornar a sua vida mais rica, enfim. Então, um exemplo aqui da Ritinha. É a última vez que a gente lê esse exemplo. Mas vamos lá. Diz o seguinte, né? Eu observei que você não conseguiu entregar o relatório dentro do prazo combinado. Isso me fez sentir preocupado e apreensível, porque era importante para mim que a gente cumprisse os prazos para que os nossos colegas confiassem em nós. O que poderíamos ter feito para que você conseguisse entregar os relatórios até sexta-feira? Esse exemplo está no passado, né? Mas ele poderia ser: o que podemos fazer para que você consiga entregar esse relatório na sexta-feira? Certo? Então, mais 2 minutos aí para vocês formularem qual era ou qual é o pedido que vocês desejam aí nessa situação. Bruno, com certeza falar aí dos teus sentimentos, de duas uma, pelo menos alguma coisa vai aliviar aí o desejo de estressar e a pessoa saber o que você está sentindo. Talvez a Rita não volte, provavelmente ela não volte, mas pelo menos você deu vazão aí pro seu sentimento e ela tá sabendo. Ai, gente, eu não sei vocês, mas o dia que eu consigo, quando eu consigo expressar o que eu tô sentindo, eu deito no travesseiro pra dormir de forma diferente, muito mais leve. Vamos lá, então, chegando nos finalmente. Trouxe essa imagem aqui para recapitular tudo que a gente falou. Então, de novo, né? Em primeiro lugar, observar e descrever os fatos sem julgar, sem avaliar. Isso é difícil, mas é um treino, como tudo. Depois, identificar os sentimentos, né, as expressões, enfim, as emoções presentes. Depois, identificar, aceitar, refletir sobre qual que era a necessidade presente. Aceitar ela por quê? Porque às vezes a gente pode descobrir que a nossa necessidade não é tão legal assim, né? Às vezes vai ter um julgamento de si mesmo em relação à sua necessidade. Isso às vezes pode ser um pouco difícil de trazer para a consciência e, tipo, aceitar que eu sou um ser humano que estava tendo esse desejo, essa necessidade. E, enfim, depois, no final, né, fazer um pedido para a pessoa, para a situação, para a equipe, enfim. Só voltando aqui, então, eu queria fazer um adendo que eu já comentei um pouquinho antes, que o livro, ele traz os dois lados, sabe? O lado de quem está emitindo, o lado de quem está recebendo, né? Então, quem quiser se aprofundar, enfim, eu recomendo muito, muito a leitura do material, que inclusive a Laura já vai falar aqui também nos materiais de indicação, porque ele realmente, ele traz os dois lados, assim, de forma muito interessante. Muito bem, então começando de trás para frente, já vou engatar no livro.
para quem aí tem interesse em se aprofundar um pouco mais sobre a CNV, o compartilhar ele foi para instigar vocês essa curiosidade de aprender um pouco mais, de se aprofundar um pouco mais no assunto. Então, espero que, de alguma forma, alguém aí que tenha saído com uma vontade de aprender mais sobre. E aí, por isso que a gente trouxe algumas recomendações. E aí, como a Aladine estava falando, o livro da comunicação não violenta, ele é muito bom. A Aladine leu ele, eu li algumas partes. E o treinamento ele foi baseado basicamente no livro, assim. Então, ele traz exemplos, vários exemplos. Ele traz alguns exercícios para tu fazer durante o livro. Ele traz um resumo no final de cada capítulo. Ele é super bem estruturado, muito legal mesmo. Então, fica a nossa recomendação aí para quem quiser lê-lo. Vale a pena. Inclusive, essa apresentação a gente vai colocar lá na pasta do compartilhar. E essas imagenzinhas, elas estão todas com um hiperlink, então vocês conseguem acessar direto o livro, o TED Talk e o filme. O filme acho que não, né? Mas enfim. E aí, agora falando um pouquinho do filme, tem o filme Divertidamente, a gente também recomenda. Quem aí quer entender um pouquinho mais quais são as nossas 5 emoções primárias, conseguir diferenciar elas de alguma forma das emoções secundárias e ajudar a gente, então, a entender melhor essas emoções. E também temos o TED Talk, da Carolina Nallon, que fala sobre comunicação empática e com compaixão. Gente, é um TED Talk muito legal, muito rápido. Ela é super divertida na forma de se comunicar também, então fica a nossa recomendação para quem quiser assistir esse TED Talk. Além disso, a gente também trouxe algumas recomendações diferentes. Então, tem aí para todos os tipos e todos os gostos. E, então, tem o Instagram da Comunicação Não Violenta, do Instituto da Comunicação Não Violenta do Brasil, para a gente trazer um pouco aí para nossas redes sociais, para o dia a dia, tá rolando ali no Insta, e aí aparecer um conteúdo, é muito legal, eu sigo, e é legal a gente estar ali no dia a dia, dando uma olhada e aparecer um conteúdo sobre comunicação, sobre sentimento. Eles têm uns conteúdos bem completos, bem legais, então fica a nossa recomendação. Também temos o Ato das Emoções. Então, basicamente, é a gente conseguir entender quais são as 5 emoções primárias e quais são as emoções secundárias que estão atreladas, que derivam dessas emoções primárias. E é um site super dinâmico, super legal de mexer. Então, fica a nossa recomendação aí, quem quer entender um pouquinho melhor sobre sentimentos e emoções. E, por último, a gente adicionou aqui o emocionário. Então, ele é bastante recomendado aí para crianças, mas ele também pode ser usado em adultos. E é basicamente um dicionário de emoções. Então, as crianças, né, todo mundo consegue aprender a reconhecer as nossas emoções e conseguir expressar sentimentos. Fica aí a recomendação, então, da Psico. E aí a gente estava lendo os comentários ali, eu vi que o Bruno falou que o problema de falar a opção D, né, lá do exemplo da toalha, é que muitas vezes a pessoa que vai receber, ela não consegue receber de uma forma boa. E aí eu lembrei de comentar sobre, o livro fala sobre isso, sobre às vezes a gente não começar a se comunicar de forma não violenta, não aplicar a prática, né, porque a gente acha que a outra pessoa ela não vai conseguir receber e que não vai fazer efeito, que não vai adiantar. E ele diz justamente o contrário, que é para você buscar inserir essa comunicação de uma forma muito sincera, de uma forma muito genuína e na tua comunicação e fazer com que o outro perceba esse teu objetivo e então não se desanimem de começar só porque talvez a outra pessoa aí não saiba, né, como receber. E então é isso, gente. O objetivo do treinamento é que vocês, de alguma forma, criassem consciência sobre esses 4 elementos, esses 4 princípios da comunicação não violenta, e despertar esse desejo de vocês de se comunicarem e de se expressarem melhor, então com mais compaixão, com mais honestidade, com mais empatia, e também saber ouvir sem se ofender, e tentar sempre, quando ouvir alguém se comunicando de uma forma talvez não tão legal, tentar entender o que ela quis dizer com aquilo, qual a necessidade talvez que ela não soube expressar, e dessa forma a gente consegue aí ter relações muito melhores. Não sei, Ladine, se você quer concluir, quer falar alguma coisa, mas é isso. Eu ia comentar isso que você estava falando sobre a gente, né, nessa comunicação, às vezes sai empolgado. Eu mesmo quando estava lendo o livro, né, tipo, nossa, agora eu vou aplicar isso aqui no meu dia a dia, enfim. E aí, às vezes, as pessoas, elas não vão estar entendendo, e justamente
esse conhecimento, ele traz justamente isso, né, da gente ter essa compaixão, essa empatia, de entender que, bom, não é porque agora eu tenho consciência disso que eu vou exigir ou esperar que os outros tenham também, e justamente você conseguir expressar né, esses pedidos, essas necessidades, enfim, de uma forma empática, de uma forma amorosa também, né, por que não? De uma forma leve, assim, sem essa cobrança, né, enfim. E eu ia falar que agora, voltando lá ao exemplo da toalha, a gente espera que pelo menos todo mundo reaja da opção número D, letra D. Então, é isso, criar consciência sobre, e talvez se vocês não lembrarem sobre quais são os princípios e achar uma coisa muito burocrática, pelo menos retirar e não ser reativo ou tentar se autodefender. Então, parar, pensar com mais calma. E é isso. Dúvidas, comentários? Eu queria parabenizar vocês, Ladine, porque vocês até falaram no começo ali que essa apresentação vem da nossa dinâmica do núcleo, e eu estava há muito tempo nessa expectativa de ver quando que a gente ia começar de fato a levar o que a gente tem gerado de conhecimento ali para todo o laboratório. E pela interação do pessoal, eu acredito que realmente o conteúdo de vocês foi muito rico. Imagino que grande parte dos bridges, se não todo mundo, vai ter onde aplicar isso aqui dentro. Com certeza todo mundo vai ter oportunidade na sua vida pessoal. Então, eu fico bem feliz de ver vocês compartilhando assim de forma tão didática, tão legal, tão bem preparado, pensado e com carinho. Se eu posso deixar uma sugestão para o pessoal que está aqui, é ter a cópia ou ter essa listinha sempre à mão quando forem fazer uma one-on-one, ter uma conversa que vocês vão ter que dar um feedback. Porque eu já fiz isso no dia seguinte que eu assisti a primeira vez a apresentação, já usei e foi muito legal, teve um resultado muito bom. Então fica aí minha sugestão também, ressaltar ali o comentário da Simone, de que o livro do Emocionário está disponível para empréstimo lá no laboratório, então é só falar com ela. E de novo, parabenizar a Laura e a Ladine. Valeu, meninas. Obrigada, Lu, que massa. Muito legal. Meninas, parabéns pela apresentação, vocês arrasaram. Vocês querem registrar esse momento com a fotinha? Sim, por favor. Vamos tirar uma fotinho. Todo mundo assim, com a câmera desligada, mas tudo bem. Quem quiser ligar. Fofinhos. Será que a gente pode apresentar a Ladine para aparecer mais gente? E também, gente, usem e abusem daquela copa que vocês fizeram. Quem não fez também pode fazer, e tenham para vocês, assim, para sempre voltar. Porque aquela apresentação pode ajudar bastante, assim, nesse início de treino e de exercício da comunicação não violenta. Então tá. Quanta gente que eu tô vendo agora. Que legal. Deixa eu tirar um print aqui, então. 1, 2, 3 e sorrindo. Tá mutado. Deu boa. Eu ia dizer, colei aqui no Paint, deu boa. Gente, mais dúvidas, comentários, alguém quiser aí falar sobre alguma reflexão, enfim, fique à vontade. Se não, nos vemos no cafezinho, saguedinho, mais tarde. Quem vem comer, comemorar, enfim. E é isso, gente. Obrigada pela participação aí de vocês. Obrigada,